Eu já falei para vocês muitas vezes que nós, como seres humanos, como um corpo, como uma carne, temos inclinações, temos errores, temos pecados. Claro que não são os pecados de muerte, pero esse não é o ponto. Temos dias que não temos ganas de fazer coisas. Temos dias que estamos cansados, como qualquer de vocês, tal e qual. Não há nenhuma diferença, humanamente falando, de um pastor, uma esposa de um pastor, um obispo, uma esposa de um obispo, para um membro da igreja, um obreiro da igreja, e para um incrédulo, humanamente falando. Ou seja, todos nós sofrimos, passamos por as mesmas situações humanas e psicológicas que qualquer passa. Aí você disse, obispo, ok, pero onde está a diferença entre vocês e muitos? Ou entre pessoas que são fortes e muitos outros? A diferença está que desde um princípio e hasta hoje, nós aprendimos e seguimos aprendendo e praticando a viver por lo que está escrito, ver lo que diz a Sagrada Escritura, considerar lo que diz a Sagrada Escritura e entender que a Sagrada Escritura é a base, é a guia de nossa vida. Não é o que sentimos, não é o que vemos, não é o que oímos, sino que é o que está escrito. Porque a vida por sentimento é uma vida fracassada. Aprenda isso. Tanto é assim que Jeremias falou que engañoso, corrupto é o coração del ser humano. Essa é a realidade, a natureza de cada um de nós. Natureza essa que tem que ser vencida, pero solo será vencida em aquele ou em aquela que entrega todos os dias sua vida, seus caminhos a Deus. E quando hablamos de entregar vida, entregar caminhos a Deus, não é pedir a Deus que Deus me cure, que Deus me livre, que Deus me solucione um problema. Porque, desafortunadamente, existem pessoas que, apesar de que os anos passaram, a pessoa só tem a Deus como uma muleta, como uma palanca, como um apoio, como se fosse uma farmácia, que a mim me duele algo, eu vou na farmácia, compro um painkiller ou uma medicina, o que seja, tomo minha medicina e regresso à farmácia quando de nova conta eu sinto alguma coisa. Não. Essa parte da vida tem que ser superada. Nós temos que crescer e entender que temos que viver por lo que está escrito. Acuérdese que Jesus falou, está em São Mateus, fazendo referência a Deuteronômio. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele disse para o diabo que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palavra que salga de la boca de Deus. Se você incluso quer depois ver, eu puse um estudo no YouTube falando do deserto. Agarre você sua Bíblia, dura, se mal não recordo, uns 25 minutos, 30, não me acordo exatamente. E há muitas ensinanças aí muito interessantes. E você só vai poder ter uma fé sólida
quando su mente esté empapada de la palabra. Bueno, volviendo al tema este. ¿Qué es lo que acontece? Hay tantas personas que todavía, hoje mesmo, hablava com o pastor José, estávamos platicando, como sempre, de las coisas de la igreja, de las coisas de la obra, de las coisas de Deus, e uma determinada pessoa, por X situação, se la passa reclamando e mirando para a vida de los demás. ¿Por que uma pessoa se la passa mirando para a vida de los demás? Porque está preocupada com a vida de los demás e não com sua própria vida. Uno se vai debilitando. Habrá um momento que vendrá uma luta, vendrá Satanás e tratará de derribar-nos, e a pessoa que está debilitada será debilitada. Vamos a ler o que temos para ler, que é a defesa da fé. Aí diz: la fuerza del mal está en las dudas. Quando se eliminam as dudas, la fé se manifiesta de maneira sorprendente. Vaciar-se de las dudas es, por lo tanto, llenar-se de fé. La fé está dentro de ti, pero la acumulación de información secular puede frenar su acción. Efesios dice: y no os embriaguéis con el vino, en el cual hay que disolución, sino que sean llenos del Espírito. Pablo não estava necessariamente hablando de vinho, bebida alcoólica. Ele estava fazendo uma comparação, porque quando uma pessoa se emborracha, e alguns de vocês, ou quizás a maioria que alguma vez já se emborrachou, ou algumas vezes, a pessoa hace coisas que não deveria, habla coisas que não deveria. Acontece ou não acontece? E logo vêm que? Consequências de ações que uno tomou mientras estava embriagado. Não há essa excusa de, eu não sabia, eu estava borracho. Não, está bem. Borracho ou não, a consequência de los hechos viene. Isso não há como escapar. Quando Pablo disse não embriagar-nos del vino, ele estava fazendo alusão, comparação com as coisas que metemos em nossa mente. Aí eu vou comentar o que muitas vezes falei, mas não é crítica, é só para que lo vayamos entendendo. Quanto mais notícia você consome, e você sabe que as notícias nunca são coisas buenas, sempre são quê? Problemas, violência, roubo, mas se metem na cabeça de uno dúvidas ou medos. Sim ou não? Se uno se vai embriagando, essa é a comparação que Paulo fazia. Uno se vai embriagando, emborrachando-se desse tipo de coisas. Conversações que são impróprias. Você vê, por exemplo, os chismosos normalmente andam com quienes? Com outro chismoso. Sim ou não? Um chismoso normalmente tem afinidade com outro chismoso. Quanto mais uno se mete al chisme, menos uno produz para a sua própria vida. Menos uno hace para a sua própria vida. São eleições que uno tem que ir tomando a lo largo del caminho para entender o seguinte: vai chegar um momento que eu vou necessitar usar minha fé, que não estará o chismoso, que não estará o reportero que trajo a notícia mala, que não estará o vecino, que não estará o colega, que não estará nadie, estarei eu, Deus, o diabo, e se tenho a palavra, e se não tenho, tendré dúvidas em minha mente.
essa dúvida que está trabalhando dentro de uno, porque uno consume coisas que não são, coisas que não devem ser consumidas. Mas são eleições, porque muita gente se agarra de lo seguinte: isso não é pecado, pero Pablo dijo, todo me é lícito, pero não todo edifica, não todo conviene. Eu tenho que ter essa madurez própria e dizer, não, isto para mim não me sirve. Não é porque a igreja me lo disse, não é porque a igreja me lo manda, não é porque pastores me vão a perguntar, não, é porque eu entendi. Que significa ser lleno del Espírito? Andar flotando no aire? Não. Hablar em la língua de Los Ángeles a cada 5 minutos? Não. Ser lleno del Espírito significa que minha mente está empapada de las palavras de Deus, para que eu seja fuerte na hora de mis desiertos ou mis luchas. Ele sigue dizendo: el secreto para vivir por la fé es alimentar-se constantemente de los pensamentos de Deus. Aí pergunto para ustedes, ¿dónde estão os pensamentos de Deus? La palavra. Aí dice, llenarse del Espírito significa nutrir la mente e el corazón com as verdades contenidas em su palavra. Las dudas generan miedos, preocupaciones, ansiedades e incluso depresión, que afectan la salud física y espiritual. Por outro lado, la fé verdadeira es inteligente y racional, capaz de evaluar todas las cosas bajo la mirada de Dios. Sin embargo, la fe também é algo estrictamente personal. O apóstolo aconselha aos cristianos estar bem definidos em sua opinião ou crença. Uno hace diferença entre dia e dia, outro juzga iguales todos os dias. Cada um esté plenamente convencido em sua própria mente. Quanto mais o tempo passa, mais sólida queda a fé de uno. Nuestra fé tem que ser uma fé nuestra. É como exemplos que já dimos. Quando alguém lhe disse a você: fulano, tu vas a essa igreja, tu das dinheiro, eles não entendem o que é dar a Deus, o que é de Deus. Pero esse não é o tema. Que vão a roubar tu dinheiro, o que você já sabe. Quando a fé de um é definida, uno diz: eu quero saber que estou obedecendo a Bíblia, o que hacen pastores não é de mim responsabilidade. E eu não digo isso para defender se alguém hace ou não hace coisas que eu não deveria. Eu tenho que ter minha fé sólida para seguir. Ele sigue: para eliminar qualquer dúvida, é essencial não fijar-se na fé de los demás. Cada um tem sua própria fé e deve seguir adelante com confiança. Se uma pessoa tem fé para comer carne e outra prefere solo vegetales, ahorita les explico isso. Que cada um siga sua convicção sem ser juzgado. Lo importante é manter-se firme na própria fé, sem interferir nem criticar a experiência ajena. Se alguém elige ser vegetariano ou vegano, que assim seja, senão que também seja respeitado. Muitos cristianos sinceros terminam sendo influenciados por las opiniões de outros sobre algum tema que les concierne. Isto suele generar conflitos innecessários, como buscar problemas donde não los hay e poner a própria fé em confrontação com a del prójimo. No obstante, o apóstolo Pablo também nos ensina: aceptem al que es débil em la fé. Pero que dice? Pero no para juzgar opiniones. Uno tiene fé
em que pode comer de todo. Pero el que es débil, solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, e el que no come no juzgue al que come, porque Deus lo ha aceptado. Eu vou explicar o contexto disto aqui. Havia, na época de Pablo, na cidade de Corinto principalmente, se haciam muitos sacrifícios a deuses, a outros deuses. Sobrava, quedavam muita carne, muitos animais mortos. Que era o que a gente de la ciudad hacía. A gente agarrava esses animais, levava no mercado e ponia aí para vender. Acuerde-se que nessa época não havia freezer, não havia congelador, não havia Costco, não havia Walmart, não havia nada disso. Havia um mercado. E aí, então, a gente dizia, e agora que hacemos? Serão esses animais sacrificados a los ídolos? Podemos comer, não podemos comer? E Pablo dijo, coma de todo. Não perguntem nada e comam de todo. Pero havia gente que dizia assim, não podemos comer isso. E entravam os pleitos religiosos. Por isso Pablo dijo, alguns têm fé para comer dessa carne, outros não. Pero que uno que não critique al outro. Vamos atrair para nuestra realidade dentro da igreja. A vezes nós hacemos uma campanha na igreja, uma campanha de ofrenda, uma campanha de fé, uma campanha de evangelização, enfim, lo que seja. E há pessoas que dizem assim, ok, eu vou entrar, eu vou participar, vou echar-lhe ganas. Aí vem um e diz assim, ai, fulana, como crees? Empieza, não? Ou então ao revés também. Um que é mais ativo trata de criticar al que não é ativo. Um tem fé para uma coisa e o outro que tem fé e que um não critique al outro. Que cada quem siga sua própria fé. Por lo tanto, não perdamos tempo. Usted tem sua fé, tenha-la para si mesmo. El fulano não la tiene, pois que não la tenga. Hasta que o Espírito Santo pode encontrar nessa pessoa, se é que vai encontrar, lugar para obrar. O contexto que Paulo queria dizer era isto. Ele disse aqui, a fé deve ser uma experiência personal, basada na palavra de Deus, e não em debates, imposições, opiniões externas. La fé viene por el oír la palabra de Deus e não por escuchar opiniões de terceiros. Está em Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fé viene por el oír, e el oír por la palabra de Cristo. Por lo tanto, entenda usted, quanto mais eu escuto de la palavra e medito, mais minha fé que cresce. O bispo, que significa que eu tenho que escutar a palavra de Deus todo el dia, não todo el dia, pero todos os dias. Não todo el dia, pero todos os dias. Eu sei que nós vivimos em uma vida muito agitada, muito rápida, é verdade. Isso não é como negá-lo. Pero usted pode tomar por exemplo, já falei isso com vocês. Eu escuto ao Bispo Macedo em la mañana. Su mensaje dura 25, 30 minutos, mais ou menos, depende do dia. Eu pongo mis audífonos e aí estou escutando. Eu não estou lendo a Bíblia nesse momento. Pero eu me estou alimentando de quê? De la palavra, porque ele está compartilhando a palavra. É um hábito que uno vai adquirindo. Em vez de primeiramente escutar notícias, ver um vídeo que nada que ver para aquele momento, uno se dedica a alimentar sua fé. Isso tem que ser de uno.
Isso tem que ser de uno. Eu tenho que ter essa consciência. Quanto mais eu escuto da palavra, mais forte é minha fé. E mais preparado estarei eu para os momentos difíceis. Vamos a terminar aqui. Ele disse: por lo tanto, cuida tus ouvidos de las palavras de duda, sin importar qual seja su origen. Afiançar tu fé e inteligência em lo que está escrito em las Sagradas Escrituras é el arma mais eficaz para combater as dúvidas e defender a fé. Ou seja, aferrar-se a lo que está escrito em las Sagradas Escrituras. Por isso Jesus dijo: passarão los cielos e la tierra, pero mis palabras no passarão. Amém?